Café de agora a gente vai falar a questão da altura. Muita gente chega para fazer o curso de segurança comigo, e aí antes da gente, claro, fazer os voos, a gente conversa muito sobre tudo. E uma das questões que sempre é levantada pelos alunos é: puxa, Kurt, eu espero uma certa altura para lançar o reserva, porque se eu estou muito alto, a 2.000 do chão, eu tenho muito tempo para pensar em resolver as coisas antes de lançar o reserva, não é isso? Então, essa questão da altura, ela sempre está presente, né, quando a gente está falando do reserva também. Vamos falar um pouquinho disso agora. Primeiro, pessoal, o que esse ambiente de cursos de segurança ensina para a gente com relação ao ser humano no topo do trinômio? Nós, enquanto estamos na bagunça, na desorientação de um catrapo, vamos colocar catrapo entre aspas, e é mais genérico, é fácil ali dentro daquela bagunça ter discernimento da altura que você tem? Às vezes mais fácil, às vezes muito confuso. Eu estou falando até por experiência própria. Eu já vivi situações fazendo manobras acrobáticas. Dentro da manobra eu imaginava que ainda teria uma altura boa, mas quando eu saí da manobra eu vi que estava muito baixo. Meu erro de leitura, e não era para jogar reserva, era dentro de uma manobra acrobática, foi percebido ali. E vice-versa, às vezes fazendo acrobacia achei que estava ficando baixo e tinha que sair, quando eu saí ainda tinha muita altura. Então, é claro que isso muda muito de ser humano para ser humano, né? Muda muito em cima da região que você está voando. Se você está voando numa região montanhosa, a referência que você tem de altura em função das montanhas que te cercam, dos vales, é mais clara. Imagina você voando sobre uma região absolutamente plana. Sobre o mar, vamos caricaturizar, sobre a água, sobre o mar. 100 metros, 500 metros, você não tem noção, né? Então, quando a gente faz, inclusive, a aferição da altura, depende muito sobre que superfície você está. Se é uma região chão, tudo plano, não é tão clara a altura de altura, percebe? E quando a gente usa a visão para aferir a altura, não é olhar para baixo, exatamente para baixo, é olhar na diagonal, 45 graus, para qualquer lado, direita, esquerda, olha na diagonal. E aí, em função da paisagem que você vê, uma casinha, um eucalipto, estamos falando no plano, por exemplo, uma casa, um eucalipto, uma mata, uma cidade e tal, ali a gente tem uma noção, olhando nesse ângulo na diagonal, a gente tem uma noção um pouco mais precisa de altura, né? Mas se a gente não tem esse referencial, a gente erra muito na noção da altura, né? Então já é difícil a gente ter uma exatidão na questão de leitura de altura. Dentro de uma bagunça, gente, como é um catrapo mesmo, que está exigindo eventualmente a emergência de lançar um reserva, a gente fica bem desorientado, né? Então, quando vem essa pergunta, puxa, estou na base da nuvem, 2.000 no chão, tomei um catrapo, entrei em espiral alto estado, por exemplo. Ok, se o piloto tem muita experiência, né, e ele quer investir um tempo ali, perdendo altura, para ir resolver, primeiro tem que sair do twist, para depois sair da espiral. Outra coisa que a gente já aproveita para falar, pessoal, quando o parapente está twistado, tem gente que imagina que é fácil você pilotar o parapente depois do twist, diretamente pelas linhas de freio. Raramente isso é possível, é raro. Normalmente a trança do twist está além do teu alcance, você não alcança as linhas de freio. Falando por experiência, com centenas de casos dos pilotos nos cursos de segurança, pessoal. A gente não acessa os freios depois do twist com facilidade, tá? Então, assim, é praticamente, não conte que você vai conseguir, além, acima do twist, ter acesso às linhas de freio para então fazer a pilotagem, tá? Vamos lá, o piloto está alto, 2.000 do chão, fechadão, giro, twist,
Espiral, é uma pessoa muito experiente. Ok, tá tranquilo, né? Para investir, para gastar aquela altura tentando sair do twist, então sair da espiral, aí, gente, é muito individual essa questão. Né? Mesmo assim, o que já aconteceu, até mesmo com pilotos com mais experiência. Uma coisa é a gente dar 2, 3, 4, 5 voltas numa espiral. O corpo humano, ele tem limites de aguentar a força G. Isso varia de pessoa para pessoa, do dia. Tem dias que esse corpo tá bom, tem dias que o corpo já não tá com aquela vitalidade. Né? Todo mundo já se flagrou num dia onde a vitalidade do corpo está mais baixa, você está mais sensível. Talvez esses dias o corpo, mesmo de um piloto experiente, não vá aguentar a força G por tanto tempo. Concorda? O piloto está a 2.000, muito longe do chão. Entrou lá no espiral com twist. Se eventualmente, pessoal, ele não quer jogar o reserva, quer dar um jeito de resolver aquilo sem recorrer ao reserva, dependendo do tempo que ele ficar naquela configuração de espiral com twist, o corpo talvez não vá aguentar e aí a gente apaga. Né? Isso pode acontecer com pilotos experientes, inclusive, pessoal. Então, assim, levantar a questão de, estou muito alto, não vou jogar o reserva porque eu estou muito alto. Num sentido, faz sentido. Agora a gente está vendo por uma perspectiva que muita calma nessa hora. É bom ponderar isso e não tomar essa decisão como uma lei. Tem dias, pessoal, que a gente não está tão bem, tomou um catrapo, está muito alto, entrou em giro, twist. A gente fica com o orgulho ferido, né? O ego fica ferido quando lança um reserva, ele se sente derrotado, né? Essas horas, pessoal, manda o ego às favas e joga o reserva. Nem que você vá fazer um passeio, né, longo na deriva do vento com reserva, se estiver ventando, aí você ainda faz um croizinho de reserva ali, ó. Tô brincando, né, pessoal? Mas às vezes, assim, não demora para jogar o reserva se você está centrifugado, porque a gente não sabe por quanto tempo o corpo vai aguentar aquilo, tá? Essa seria a dica da altura. E, claro, tem ainda gente que fala assim, puxa, eu estava tão baixo que eu nem recorri ao reserva, mas como assim? Que garantia a gente tem que o reserva eventualmente não ia, mesmo com pouca altura, abrir, desacelerar, por exemplo, um movimento de espiral antes de bater no chão? Então, pessoal, não tem altura para jogar reserva. Joga. Viu que é necessário? Joga. Tá bom? Aí a gente não abre precedente, porque quando a gente fala em altura, a gente está abrindo precedente para o mal entendido da subjetividade, inclusive, de interpretar questão de altura. Toda vez que a gente começa a abrir precedente para mais ser, a subjetividade às vezes entra ali e pronto. E aí a gente perdeu a oportunidade de apagar logo o incêndio, e aí o incêndio alastrou de tal forma que, né, complica. Esse é o golinho da altura, que vamos deixar em aberto, não tem altura certa, não tem altura errada, precisou lançar, lança. Isso aí.